É, a Emanuele Silva, ela falou aqui: vi um podcast sobre ideologia de gênero com o pastor. Gostaria de saber como a igreja deve se posicionar e acolher as pessoas da comunidade LGBT. Pode responder? Pode. É Ok. um assunto que está muito, Muito na muito voga, né? E muito sendo sensível. discutido. E muito Exato, sensível. total. Então, é muito importante entender isso. A primeira coisa, vamos dizer algumas coisas prévias para ficar claro. Tá. A acusação frequente de que a igreja evangélica é homofóbica não é verdadeira. Não é verdadeira. A igreja de Cristo, conforme o livro de Apocalipse diz, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. Exatamente. Então a gente tem que entender o seguinte: quando a gente diz que a gente não aceita certos aspectos da vida, quer dizer que a gente rejeita o pecado, correto? É assim que a gente pensa. Seja você protestante, seja você cristão, católico, né? Basicamente, você ser gay não vai te impedir de entrar na igreja. Se um padre lhe impede de entrar na igreja porque você é gay, porque você é lésbica ou porque você pensa desse jeito, esse padre não está agindo da maneira correta conforme as escrituras. Porém, não quer dizer que ele vai aceitar isso que você faz. Ele não vai aceitar esse seu pecado. A gente acredita que é pecado você seguir o caminho. E a gente chama você para você deixar de seguir esse caminho. Ah, mas eu sou, vamos supor, uma garota dizendo aí, uma mulher dizendo aí, eu sou lésbica. Como eu vou deixar de ser lésbica? Simples, você não segue esse caminho. Eu tenho 25 anos de idade, tá? Agora falando sobre mim, né? Porque a gente sempre tem que trazer o assunto para nossa área, para o que a gente tem. Eu sou heterossexual, tá? Sem sombra de dúvidas. Porém, eu tenho 25 anos de idade, nunca tive relacionamentos com mulheres nem nada do tipo. Por quê? Desde sempre, desde pequeno, eu sempre tive a noção que eu quero crescer primeiro na vida, eu quero arranjar uma mulher que eu vou passar o resto da minha vida com ela e ela vai ser minha esposa e seguir pelo caminho correto, certo? Então, por que eu estou falando isso? Simples, porque eu consigo demonstrar por mim mesmo que eu não tenho a necessidade de sair aí correndo atrás das mulheres, que nem vários homens fazem, né? Que eles estão errados, de acordo com o livro, eles estão errados. Ficar saindo correndo atrás de várias mulheres, pegando uma, pegando outra, é errado conforme o livro. Então eu estou mostrando que eu consigo, 25 anos de idade, nunca foi atrás. E pode ter certeza, a minha genética é pesada. Pegou pesado mesmo. Ainda assim, eu me contive, cá estou aqui. A mesma coisa vocês podem fazer. Se eu conseguir, a maioria de vocês também vai conseguir. Se vocês, obviamente, se esforçarem. Então, nós chamamos você, que aí é LGBT, a simplesmente não praticar. Simplesmente não correr atrás. Show? Basicamente é isso. A igreja acolhe todas as pessoas, mas a igreja não concorda com tudo, porque a igreja não é regida pelas decisões da sociedade ou pelas decisões que as cortes, por mais egrégias que elas sejam, tomam. A igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja é aberta para todos, acolhe a todos, mas a igreja não pode acolher o pecado em nome de acolher o pecador. A igreja de Deus não é inclusiva. A igreja de Deus, ela chama o cidadão, todos, ao arrependimento. Todos, não importa se o cidadão é o cara. É aquilo, né? Negue a si mesmo e siga-me, né? É o que está escrito lá nos textos sagrados. Ou seja, você tem que negar a si mesmo, você tem que negar o que você gosta, porque o pecado ele é assim. Pense numa pessoa que, por exemplo, usa droga, né? Ela está pecando, mas é legal para ela, não é? Ela não gosta de ficar ali fumando cigarrinho, usando aquele negócio, não é? Não é assim? Porém, ela está cometendo pecado. Então, o que Deus pede é negue a si mesmo e siga-me. Olha que coisa. Então a mesma coisa serve aqui, como exemplo. Você tem que negar o que você quer, ou negar o que você gosta e seguir.
Porque o que você gosta muitas vezes é pecado, muitas vezes é errado. Então, a gente tem que entender isso e se comprometer à fé. Era mais bonitão da cidade, gravatinha de seda, sapato de cromo alemão, o maior empresário da cidade precisa se arrepender. Sim. O mendigo precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender, a mulher precisa se arrepender. Aquele que se diz defensor da homoafetividade precisa se arrepender. Todos precisam se arrepender. Não tem dois pesos e duas medidas. Agora, nós discordamos frontalmente dos ideólogos e dos ativistas dos movimentos. Porque se você parar para perceber, a gente convive com gente, lida com gente o tempo todo. A minha lida é com pessoas, seres humanos o tempo todo. Nós amamos as pessoas. Eu já tenho grandes amigos que são homossexuais. Os respeito, os amo, mas não concordo com a decisão que ele está tomando. Mas nem por isso deixo de amá-lo. Nem por isso deixo de recebê-lo na igreja, de acolhê-lo, de abraçá-lo, de amá-lo. Porque o assunto é bem complicado, né? Porque será que é uma decisão? Então agora é que nós vamos entrar nesse ponto. Então, eu acho que eu já falei, né? Antes de eles abordarem o assunto, eu acho que eu já falei. É uma decisão. Você não vai decidir o que você gosta, né? Tipo assim, você não vai se forçar a gostar de mulher se você é um homossexual, você não vai se forçar a gostar de homem se você é uma lésbica. Mas aí é que a gente chama você a não praticar. Entende? E a decisão de praticar é sim sua. Você é forçado. Alguém está ali forçando a praticar o homossexualismo. Alguém está ali forçando a praticar ser lésbica. Não, ninguém está lhe forçando a nada. Você pode chamar a isso. Você pode ir lá e fazer. Mas você também pode seguir o que a gente está falando para você e simplesmente não praticar. Simplesmente não seguir esse caminho, ficar só. Olha, os padres e as freiras não ficam. Eu não tô com 25 anos de idade aqui e ainda penso em construir minha vida para ir encontrar uma mulher. Poxa, eu tenho 25 anos de idade, eu nunca fiquei com nenhuma mulher, nunca fui atrás, porque eu penso que esse é o certo. Eu penso que eu primeiro tenho que arranjar, estruturar minha vida, conseguir um trabalho e aí conseguir. Se eu até 25 anos de idade aqui, pelando, cara, se vocês soubessem a história daqui da minha família, do pessoal aqui da minha família, dos homens da minha família, nossa, os caras são outro nível, assim, de quesito de hormonal, né? Isso é outro nível. Eu olhei pra isso e disse, poxa, eu não quero isso pra mim, eu não acho isso correto. Entendeu? Respeito eles. Acho que estão errados, respeitosamente. Então, decidi seguir esse caminho. Então, o que a gente chama as pessoas é isso. A seguir esse caminho, seguir esse propósito, seguir essa condição do que é certo ou errado. A gente acha que homossexualismo, a gente acha que ser lésbica ou qualquer outra coisa dentro dessa linha é errado. Show? Basicamente é isso. A gente acha isso errado e a gente chama você a não praticar. Se você não pratica e você segue tudo que está escrito no livro, você sai do erro, você sai do caminho do pecado e se torna uma pessoa que está seguindo a palavra verdadeira. Bem, a escolha é sua. A gente só está expondo o que a gente acha. Ninguém aqui nesse canal, pelo menos, vai lhe ofender, ninguém vai lhe atacar, ninguém vai lhe fazer mal. A gente só está expondo nossos pensamentos e o que a gente acha que é melhor para você. Você pode seguir se quiser. O que nós entendemos, à luz da ciência e à luz da Bíblia, é que Deus, quando criou o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Pronto. Do ponto de vista biológico, você define X, XY. Então não tem outra alternativa biológica na estrutura do ser humano. Ou ele é XX, ele é XY. Ou ele é feminino, ele é masculino. Quando um bebê é gerado, já tem na sua carga genética a definição se ele vai ser masculino ou feminino. Quando um ser humano nasce, a não ser que haja alguma problemática aí na gestação, que eu não quero entrar nas exceções,
É formado já dentro desse ser que está sendo gerado pela mãe os órgãos naturais femininos e os órgãos naturais masculinos. Basicamente é isso. A gente tem que entender o seguinte, gente. A gente é objetivo, isso é objetivo. Isso é uma verdade objetiva, uma verdade palpável. Cada célula do nosso corpo diz dentro dos nossos DNAs, se a gente é homem ou se a gente é mulher. Show? Cada célula do nosso corpo diz se a gente é homem ou mulher. Trilhões e trilhões de células e cada uma delas fala exatamente o que você é. Isso é uma verdade objetiva e não um delírio subjetivo. Então, eu peço que vocês pensem nisso. Você não pode modificar algo que é verdade, algo que está literalmente escrito na realidade. A escritura está no seu DNA. O seu DNA diz exatamente o que você é. Está escrito, é uma verdade observável, é uma verdade objetiva. Então, você tentar destruir essa verdade objetiva, transformando em um pensamento subjetivo, você simplesmente está indo contra a realidade. Você está vivendo em uma fantasia. Você não pode. Se você é um homem, você não pode se tornar uma mulher. Se você é uma mulher, você não pode se tornar um homem. Você pode fingir, mas você não vai se tornar. Assim como um ser humano não pode se tornar um animal, pode fingir, mas não pode se tornar. Um homem não pode se tornar uma mulher. E uma mulher não pode se tornar um homem. Isso só vai lhe causar dor. E isso é algo que a gente fala há anos, milhares de anos, e que a gente observa até na ciência, com estudos dizendo aí que o número de suicídio para essas pessoas é extremamente alto, que essas pessoas têm diversos problemas mentais. Às vezes dizem, não, é porque a sociedade oprime, até mesmo em sociedades extremamente liberais, como é o caso de vários países da Europa ou de outros países no mundo, ainda assim essas pessoas tendem a seguir esse caminho. Porque é um caminho autodestrutivo e a gente fala isso para vocês. Você pode decidir seguir esse caminho? Claro. Mas, como isso é o certo, como isso é a verdade, a obrigação é de falar isso para vocês. Enfim, deixando aí a frase de novo, você pode seguir o caminho objetivo, verdadeiro, ou você pode seguir o caminho falacioso, o caminho subjetivo, tá? Você pode fingir que o mundo é uma coisa que não é, ou você pode seguir a verdade, o caminho e a vida. Escolha. Distintos. Quando ele nasce um bebê, ou menino ou menina. O que é que os ideólogos e os ativistas querem impor hoje nessa agenda? É que quem vai decidir isso é a criança. Ou quando for adulto. Né? Mas hoje eles estão querendo impor com criança já. Com criança já, querendo que criança já faça a definição para fazer até uma cirurgia de mudança de sexo. Essa doutrinação que é tentado fazer goela abaixo, empurrando goela abaixo, que nós não podemos concordar. Porque uma criança com 4, 5 anos, ela não tem condições de tomar essa decisão. Eu não posso concordar que você tem numa escola um banheiro onde a sua filha vai entrar com um menino e o menino vai entrar com a menina no mesmo banheiro. Ou que um marmanjo vai entrar no banheiro das meninas. Então, essa pauta, é claro que a sociedade precisa discutir as consequências dela. Acho que precisa discutir muito mesmo. Precisa discutir muito. E eu imagino, pastor, que Cristo ele andou com prostitutas, né, com cobradores de impostos, e não se isentaria de andar com todo mundo, né? Aqui, claro, não é? Claro. Agora, Jesus nunca foi... Ele não é porque andou com a prostituta que ele se prostituiu. Ele andou com o pecador, não com o pecado. A gente tem que entender isso, é exatamente o que eu falei aqui. E entra dentro desse assunto. A gente tem que acolher o pecador, mas a gente não pode acolher o pecado dele. A gente não pode aceitar o pecado dele. A gente tem que clamar, pedir pela sua conversão. Então, a gente aceita
Os erros a gente aceita. Por exemplo, a igreja tem que aceitar uma pessoa que usa drogas. Mas a gente não tem que aceitar o uso de drogas, a gente tem que aceitar a pessoa e tentar ajudar ela a deixar isso daí. A mesma coisa serve com homossexualidade, com uma lésbica ou com qualquer outro nesse patamar. A gente aceita a pessoa e a gente chama ela para o que é certo. A gente chama ela para a verdade. Se ela quer ou não, bem, aí a escolha é dela. A gente não pode forçar ninguém a nada. Mas a gente chama, correto? Não é porque ele andou com os coletores de impostos que ele se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo. Não é verdade? O certo, então, Por exemplo, amar a todo mundo, independente das escolhas. Você do que respeita aconteceu. a decisão que a pessoa toma, mas você não concorda com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta, pastor, e se um filho de um pai, um cristão, por exemplo, chegar para ele, papai, eu sou homossexual, por exemplo. Eu quero viver a minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele. Mas Até concordar porque não muda muita coisa também, né? muda no Talvez sentido... traga só sofrimento Muda no sentido, na família, né? muda no sentido moral. Não, muda completamente. O Vilela tá completamente errado. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira rápida e clara, né? Porque eu tô falando pra caramba nesse vídeo. Mas, óbvio, é um assunto importante, então a gente tem que comentar. Enfim, por que muda? Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos usar as duas visões que eu já venho elaborando um pouco nesse vídeo daqui. A primeira visão. Vamos supor uma pessoa usa droga, tá? Na família, você vai amar o seu filho, mas você não vai aceitar que ele use droga. Então você vai chegar para o seu filho e dizer, filho, eu não concordo que você use droga, você chega aqui drogado em casa, então eu espero que você pare. E se você criou seu filho da maneira boa, se você for um bom pai, e se o seu filho for um bom filho, obviamente, ele vai decidir ou largar a droga ou ele vai decidir sair de casa. Por quê? Porque ele está fazendo mal para aquela casa, ele está fazendo mal a você. Agora, se seu filho for uma pessoa ruim, obviamente as coisas podem se complicar. Mas eu estou supondo aqui que é um bom filho e um bom pai. Show? Então o pai vai falar isso, vai dizer, ó, filho, eu não concordo com isso, então não quero você drogado aqui dentro de casa. E, obviamente, vai ter esse impacto daí. Vai gerar dor? Vai gerar dor. Vai gerar sofrimento? Vai gerar sofrimento. Mas o pai está falando pro filho o que é certo. E isso o filho pode decidir seguir. Se um filho entre 100 decidir seguir, é uma alma a mais que está salva. Entende? Se 2 filhos decidem seguir, é uma alma a mais que está salva. Então é isso. Se o pai deliberadamente deixasse o filho fazer o que quiser, seria 0 almas salvas. Porque o filho não escutaria ninguém, não teria ninguém apoiando ele e provavelmente seria mais um perdido nas drogas. O mesmo aqui. O mesmo se trata para homossexualidade e lésbicas e outros, né? A mesma coisa aqui. Se você é um pai que diz, olha, eu não gosto disso, filho. Eu não gosto disso aí, eu acho que isso está errado. Eu acho que você não deveria fazer. Eu acho que você não deveria seguir. Se só apenas escutar o pai, escutar a mãe e não seguir, vai ser mais um salvo. Entende? Então é dever do pai e da mãe fazer isso. Ah, mas vai gerar dor, os outros 99 vão gerar dor. Você prefere seu filho no céu ou você prefere o seu filho queimando? Essa é a pergunta. Às vezes a gente ensina com um pouco de dor. Eu não tô dizendo que você tem que partir pra agressividade, expulsar seu filho de casa. Não, trate seu filho bem. Obviamente, bote ordem na sua casa. Não tô dizendo pra você deixar o seu filho levar o namorado dele na sua casa, ou sua filha levar a namorada dela na sua casa. Bote ordem na sua casa. Mas respeite ela, ame ela e diga a ela, deixe bem claro que você não aceita, não gosta e acha errado. Não puna ela, não faça nada contra ela, mas deixe bem claro a sua posição. É isso que a gente fala. Ok? Simplesmente isso. Muda no sentido moral. Mas não colocar Por ele pra fora de exemplo, casa. não, de jeito nenhum. Amá-lo, cuidar dele, orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Sim. Né? Acho que, não sei se você vai ter a oportunidade de ir lá. Eu já tive várias vezes. Onde? Né? Corinto, na Grécia. Não tive. Já tive várias vezes lá. Quero. Então, Corinto era a cidade
uma cidade portuária, do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela homoafetividade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui, para não ser palavra minha. Ele diz assim: ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, está fazendo aqui um checklist, uma lista de pecados. E não é só o pecado sexual, não. Pecado do roubo, pecado da mentira, né? Pecado da impureza, né? Pecado do adultério. Então, uma série de pecados. Aí ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz homoafetivo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudaram, inclusive, o corpo. Você acredita em ex-gay? Eu nunca vi, não. Eu já vi muitos. mesmo? Muitos. Quando a gente fala de ex-gay, você não tem que pensar, ou ex-lésbica, não é? A gente não tem que pensar que ela deixou de sentir atração. Não, não é isso. Ela deixou de seguir esse caminho, ela deixou de procurar, por exemplo, uma lésbica procurar outra mulher. Ela deixou. Ela decidiu seguir um caminho onde ela não procura ninguém, onde ela fica só. Poxa, a gente tem exemplo aí, freira ou padre, que obviamente não vão seguir esse caminho. Até mesmo eu, como eu disse, com 25 anos de idade, eu não estou procurando ninguém no momento, não estou indo atrás de ninguém. Por quê? Porque eu quero organizar minha vida e estou anos e anos assim. Entendeu? Desde o começo da minha vida, na verdade, né? Nunca tive ninguém, nunca fui atrás de ninguém por esse exato motivo. Porque eu acho isso errado, eu quero procurar uma pessoa certa para minha vida. Esse sou eu, tá? Mas o ponto é o seguinte: se eu conseguir passar a minha vida inteira sem procurar uma pessoa, até agora, né, obviamente, por que você não consegue passar a sua vida inteira também? Entende? Basicamente o que a gente chama é para você deixar de cometer esse pecado. Você deixar de seguir esse caminho. Esse caminho que a gente considera errado. Você tem a sua liberdade. Você pode decidir que a gente está certo e seguir o que a gente está falando, o que é dito no livro, né? Que a gente só está transmitindo o que é dito. Ou você pode decidir simplesmente continuar fazendo, seguindo o seu caminho do pecado. Não tem problema. O problema, para mim, não tem problema, né? Para Deus e para você vai ser um problema. A sua relação com Deus vai ser um problema. Entende? Então você pode escolher. Como ele disse, tem uma checklist, né? Onde basicamente tem tudo ali. Você decide. Ah, mas eu já fiz, eu já cometi o pecado. A gente procura o arrependimento. E a gente tá aqui para ajudar. Eu também preciso dessa ajuda. Todos nós precisamos dessa ajuda. Eu peco. Eu já fiz coisa errada. E continuo fazendo. A gente tem que correr atrás e corrigir. Eu posso lhe ajudar, você pode me ajudar. As pessoas podem lhe ajudar, as pessoas podem me ajudar. E é isso que a gente deve conseguir, é isso que a gente deve procurar. A igreja de Corinto era formada deles, que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles, que se casaram, tiveram filhos. Então, Então a gente fala de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião, é isso que eu não entendo, é aceitar, porém, porque não tem um efeito prático você falando que está errado, mas você tem que aceitar. Então, assim, você veja bem, ama incondicionalmente. Exatamente. Então. Por exemplo, eu não amo. Você não precisa aceitar a pessoa pra... Você não precisa aceitar o comportamento, um certo comportamento de uma pessoa pra não respeitar ela. Pra respeitar ela, falei errado. Você não... Então deixa eu reestruturar a frase aqui, porque ficou esquisito. Você não precisa respeitar o comportamento de uma pessoa, para respeitar e amar ela.
Por exemplo, se uma pessoa age de uma maneira errada, não quer dizer que eu preciso respeitar aquele erro que ela cometeu, aquela maneira que ela agiu. Por exemplo, vamos supor, se seu pai mente para sua mãe. Mente para sua mãe e sai com outra mulher. Você precisa respeitar o seu pai? Sim. Mas você vai respeitar o comportamento do seu pai? Não. Ele está cometendo erro. Entende? Você ama, continua amando seu pai? Sim. Você ama o comportamento errático do seu pai? Não. Você ama o pecador, não o pecado. O Vilela aqui deu uma deslizada. Eu acho que ele realmente não entendeu. Ou simplesmente ficou com um pouco de medo. Deu pra perceber ali nele que parece que ele tava um pouco assustado, né? Com esse assunto. Eu amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Exato. Se o meu filho errar, meu filho, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual, em quaisquer outras áreas da vida. Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a porta aberta para todos. Eu não conheço um caso, pelo menos de forma explícita, clara, que a igreja incita a violência. Nem pode. Não tem mesmo, e não pode. Nós temos que amar as pessoas, cuidar Até delas. Esse caso do André Valadão, do que tão, é muito grave, né? Eu acho que eles distorceram as palavras dele. Distorceram, se você pega o discurso todo dele. O trecho que pegaram dá a impressão que ele está incitando. Qualquer palavra nossa, filho, se recortar. Se você recortar. Tem outro significado. Tem outro significado. Então não recortem, que coloque inteiro o papo aqui, né? Então, o que é mais importante é assim: nós cremos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano traz a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano é digno de ser amado, respeitado, honrado. Agora, nós estamos dizendo que nós não concordamos com todas as escolhas que o ser humano faz na vida. E não só na área sexual, em quaisquer outras áreas. Nós somos contra que um político seja corrupto, nós somos contra que um empresário seja corrupto. O Paquito quer fumar aquele cigarrinho de artista dele lá. Nós somos contra que uma pessoa use drogas. Aí, Paquito. Somos contra. Nós somos contra que uma pessoa seja mentiroso. Nós somos contra que uma pessoa invada a propriedade alheia. Sim. Nós somos contra que uma pessoa cobice o que é do outro e violente o outro para tomar o que é do outro. Somos contra. Então, quando eu digo nós somos contra, filho, eu estou dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, se posiciona sobre isso. Não é uma opinião minha. A opinião minha teria muito pouco valor. Muito pouco valor. Mas quando eu estou estribado na palavra de Deus, não é autoridade minha, é autoridade de Deus. Se alguém quiser brigar, tem que brigar com Deus, não é comigo. Eu só queria reforçar muito, que é muito importante nos dias de hoje, né, que a gente vive num tempo de ódio, de gente xingando e maltratando as pessoas, que não usem a palavra de Deus para matar, para perseguir, perseguir. De jeito nenhum. Seja lá por causa de política, por causa de... Nós vivemos num mundo de extremismo. Gênero, de qualquer coisa, né? Nós estamos vivendo uma sociedade estressada demais, iracunda demais. Como a gente falou aqui, é uma coisa que precisa ser conversada. Eu discordo de alguns pontos, mas eu discordo muito respeitosamente do que a gente está falando aqui. Eu acho que as pessoas têm direito de pensar diferente, agir diferente, e aí tem uma interpretação da Bíblia, né? Segundo você está falando, a Bíblia diz tal coisa e... Então, sendo bem claro aqui, primeiramente, no primeiro tópico, sim, nós não devemos agir com violência. Se você é um verdadeiro cristão, você não segue com violência. Obviamente, algumas pessoas vão levantar a bandeira da violência, a bandeira do cristianismo lado a lado. Isso é totalmente errado. Isso é um erro e isso não é correto. Show? Se você conhece uma pessoa que se diz cristão e é uma pessoa violenta, que age com violência, você pode saber que essa pessoa não é cristão. Nem protestante, nem católico. Ela simplesmente não é. Ela simplesmente está usando uma bandeira para tentar atrair outras pessoas para ali, para um local ruim. Não é um local bom. Então nunca clame por violência se você quer ser um cristão de verdade. Segunda coisa, existem partes interpretativas na Bíblia? Sim. Porém, a Bíblia é um livro onde, basicamente, a gente tem o que é certo e o que é errado muito bem mostrado
na nossa frente, na nossa cara. Então, onde ficam essas partes interpretativas? Vamos supor. História de Adão e Eva. Aconteceu ou não aconteceu? É interpretativo. Isso vai lhe causar pecado? Você é pecador porque você acha que aconteceu ou porque você acha que não aconteceu? Não. Você é pecador se você não entende o propósito daquela história e o que ela está ali para lhe ensinar. Se você transforma aquele propósito, que está claro onde está o erro, onde está o acerto daquela questão, o que ela quer te ensinar, se você corrompe aquilo que está escrito, se você corrompe a ideia daquilo ali, é aí que você se torna pecador. Se você está corrompendo o que está escrito. A gente, quando a gente pega, por exemplo, a história de Adão e Eva, a gente sabe o que eles fizeram de errado. Tá bem claro o que foi o erro. Bem claro. E a gente tem que seguir isso daí, a gente tem que seguir esse raciocínio. Agora, é pecado pensar eles não existiram, é apenas uma fábula para ensinar algo? Ou eles existiram? Isso tanto faz, a gente vai descobrir lá no céu. Isso é literalmente uma coisa que não importa. Se você pensa de um jeito ou de outro, não importa. O importante é você entender o que aquilo dali quer lhe passar, o ensinamento que quer lhe passar. Que é bem claro, extremamente claro. Isso por toda a Bíblia. Então, quando Vilela fala que é interpretativo, que a gente interpreta desse jeito, não. A Bíblia é bem clara. Não matarás. Você não vai matar. Não tem interpretação, não tem nada aberto à interpretação aqui. Quando a Bíblia fala que você ser afeminado é errado, é pecado, é bem claro o que isso quer dizer. Não existe, mas eu vou pensar e eu vou entender, uma pessoa pode entender de um jeito, outra pessoa pode entender de... Pare de fugir da palavra, pare de fugir do que é certo. Tá escrito que é errado, que é pecado. Você tem que procurar não pecar. Não tente converter, mudar, que nem a mesma coisa do vinho. Mas Deus transformou água em vinho. Gente, tá dizendo lá, não é para beber, então não beba. Show? Não é para beber. Não tente encontrar pelo em ovo. Não tente encontrar uma coisa. Não tente encontrar brecha. Basicamente é isso. Não tente. Você sabe que é errado. Você só tá tentando encontrar desculpas. Tá? Então fica aí com esse pensamento. Tem pastores que já vieram aqui que pensam diferente. O Caio Fábio, por exemplo, pensa bem diferente. Eu não quero entrar em nomes. Em nomes. Não, mas é melhor não. Mas eu só quero dizer o seguinte: a Bíblia não é um livro dúbio. Mas não tem interpretações diferentes? Não, pode ter. Veja bem, nós temos regras. Tá. Na ciência jurídica tem também chamada de hermenêutica. Depende do juiz, né? Hermenêutica. Hermenêutica é uma lei, é uma ciência de interpretação. Então, quais são as regras principais? Tá. A Bíblia interpreta a Bíblia. Segundo, um texto obscuro precisa ser lido à luz de um texto claro, e não o contrário. Terceiro, a Bíblia não entra em contradição. Nem o Velho Testamento tem muita coisa lá. Não, varão. É não porque podia às vezes comer isso, não podia fazer aquilo. Você vai entender por quê. Você está falando de leis cerimoniais para um povo que tem 2 milhões de pessoas num deserto, sem higiene básica. E se você perceber, a medicina do livro de Levítico tudo é a mais avançada do mundo da época. Total. Então, a Bíblia é um livro consistente. Por quê? E entender também o tempo histórico que ela foi escrita. Mas o tempo histórico dela, isso é muito importante dizer aqui, a Bíblia não é um livro sazonal. A Bíblia não é um livro que só foi útil para aquele tempo, que hoje não é mais. Não, a Bíblia, ela é eterna. Ela é permanente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, ela é suficiente. Ela não foi o livro do passado. Sim. Não, hoje os tempos mudaram, a cultura mudou, hoje decidiu na corte A, na corte B, na corte C, que não é mais assim, agora mudou, a Bíblia não serve mais. Não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. É lamentável, inclusive, que a Bíblia seja um livro proibido em alguns lugares. Sim. Que não se tenha uma Bíblia nas bibliotecas. Não tem? Tem proibição para que haja Bíblia em algumas bibliotecas. Em algum... Então, não pode. A Bíblia é o livro dos livros, é o livro mais lido, mais publicado no mundo. Com certeza. Até por uma questão de cultura geral. Até por uma questão de cultura.
Bem, cinema. Essa imagem aqui ficou boa, né? Mas enfim. O ponto é o seguinte, gente. É isso. A gente tem que entender. Vilela tem que entender também que a interpretação bíblica existe apenas para alguns casos. O que é certo e é passado diretamente. A Bíblia diz: não é para mentir. Você vai lá e mente e não tem interpretação. Ah, mas não é para mentir em tal caso. Não, não é para mentir. Não é para matar. Não é para matar. Simplesmente assim. A gente tem que entender, por favor, usem um pouco do bom senso para entender que a Bíblia é um livro objetivo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E nesse assunto específico, no mesmo. Isso a gente considera um pecado, homossexualidade também a gente considera um pecado. Você não é obrigado a seguir o que a gente pensa, mas a gente chama você a seguir porque a gente acha que isso é o certo. E você vai viver uma vida melhor se você seguir isso. A gente chama vocês, homossexuais, lésbicas e outros dentro desse grupo, a se converterem e seguir esse caminho. Ah, mas eu não sinto atração. Eu sou uma mulher e eu não sinto atração por homem, eu sinto atração por outras mulheres. A gente chama você a simplesmente não praticar. A seguir o caminho de fé e não praticar isso daí. Padres conseguem, freiras conseguem. Eu com 25 anos de idade consigo e vou continuar conseguindo até encontrar minha mulher. Entendeu? E muitas outras pessoas também conseguem. A gente faz um chamado à castidade. Fica aberto a você aceitar ou não.